Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Jaiana Damasceno, sou enfermeira e eu vou ministrar com vocês o curso de coletas de materiais, biológico e coleta sanguínea, tá? Aliás, técnicas de coleta sanguínea e materiais biológicos, certo? A gente vai ver aqui um pouquinho da teoria, certo? A gente vai iniciar com um conteúdo introdutório para a gente poder chegar lá até os conteúdos específicos do curso, tá bom? Então, destaquei aqui alguns tópicos que a gente pode abordar durante o curso, tá? Onde ele vai ser associado teoria mais prática. A gente vai iniciar falando um pouquinho, uma coisa bem breve em relação à questão da ética profissional, né? Então, a gente vai lidar com pessoas, a gente vai ter que lidar com a questão de coleta de alguns materiais. Eu não falo só de sangue, né? Existem algumas secreções, alguns exames são bem invasivos, então a gente precisa ter um pouco de noção, né, da questão de como lidar com o ser humano, lembrando que cada pessoa ela tem os seus princípios, tem os seus valores, você pode lidar com questões religiosas, políticas, e isso pode sim influenciar dentro do trabalho de um profissional, tá? Então, a ética profissional, né, falando assim brevemente sobre a ética, ela é uma palavra que vem do grego e ela quer dizer o modo de ser, o caráter. Tá? Então, os romanos traduziram do ethos grego para o latim, onde eles colocam no plural, que quer dizer costume, de onde vem a palavra moral. Então, nós temos duas palavras que normalmente a gente questiona muito, né, os conceitos, até porque são bem parecidos. Então, nós falamos de ética e moral, tá, gente? Existem aí algumas diferenças, é pequena, mas tem diferença. Então, quando eu falo assim, resumidamente, a palavra ética, tá, gente? Ela vem traduzindo a questão dos costumes, né? Daquilo que a gente é criado dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura, dentro de uma família. E nós temos a questão moral, né? A moral é aquilo em que a gente adquire conforme nós atingimos a uma determinada idade, onde a gente acredita o que é certo e errado. Tá bom? Então, a moral, ela é algo individual, é algo em que a gente tem para nós do que é certo e errado. Então, por exemplo, né, para mim, vamos supor, né, tô dando um exemplo, é claro, para mim é errado, né, uma pessoa ter tatuagem. Tô dando exemplo, tá, gente? Lembrando que não é nada pessoal, eu também tenho tatuagem, mas enfim. Eu não acredito, né? Aliás, eu não gosto, não concordo que pessoas se tatuam, porque na questão religiosa, eu acredito que a tatuagem, ela vá sujar a alma, o corpo e tudo mais, né? Possa, sim, existe a questão religiosa por trás disso. E a outra pessoa achar que é normal. A tatuagem, ela é um símbolo que vai na pele, que o corpo, né, quando a gente morre, vai ser devorada pela terra. Enfim, é algo que a gente acredita, né? A moral é aquilo que a gente acredita ser certo e errado. Tá? Um exemplo aqui bem bobo, mas para que vocês consigam entender que ética é aquilo que a gente adquire durante uma geração, durante uma criação, onde a gente vive dentro de uma cultura, dentro de uma roda de pessoas específica, e a moral é algo mais individual, é aquilo que você acredita ser certo e errado, tá? Acaba que muitas das vezes algumas literaturas elas utilizam essas duas palavras como sinônimo, né, ética e moral, mas elas têm diferença, como eu disse para vocês, tá? Então aqui, ó, né, de acordo com a literatura, a moral é definida como um conjunto de normas, princípios, preceitos, costumes, valores que norteiam o comportamento do indivíduo no seu grupo social. A moral é normativa, enquanto que a ética é definida como teoria, conhecimento ou a ciência do comportamento moral, que busca explicar, compreender, justificar e criticar a moral ou as morais de uma sociedade. Tá? Então, como eu falei para vocês, ética é aquilo que você adquire dentro de uma cultura, dentro de um grupo de pessoas. E a moral é algo mais individual, relacionado, claro que pode estar relacionado ao seu grupo, à sua forma de criação, porque, por exemplo, né, algumas pessoas são criadas dentro dos preceitos religiosos, e aí é claro que ela pode concordar com a mesma questão do seu grupo, das pessoas que lhe criaram. Assim como também pode acontecer de uma pessoa ser criada totalmente dentro de uma igreja, né, totalmente dentro de uma família religiosa e ter pensamentos totalmente diferentes, porque ela acredita que o que é certo e errado para ela é diferente. Né? Então, a moral ela é algo mais individual. Em relação com o outro que surge problemas e indagações morais, né? O que a gente faz?
como é que a gente vai agir em determinada situação, como a gente deve se comportar perante o outro, diante da corrupção e das injustiças, o que fazer? Existem diversas indagações que botam a nossa questão ética e moral à prova. Tá? E nós, quanto profissionais da área da saúde, que trabalham com pessoas, né, principalmente pessoas doentes, a gente vai lidar com uma série de princípios que vão questionar a nossa moral, que vão questionar a nossa ética profissional, assim como também a ética pessoal, né? Então, a gente precisa ter noção do que seria essa ética pessoal e como ela interfere na sua vida profissional. Então, a noção de ética pessoal, ela se refere aos valores e padrões pelos quais as pessoas determinam como agir suas vidas diárias. Nossa ética pessoal, ela pode ter muitas fontes. Podemos considerar nossas experiências pessoais, como, por exemplo, a criação familiar, como meus pais me criaram. A questão religiosa, como eu falei para vocês, é uma questão bem forte, né, dentro da questão ética e moral, a cultura, as normas sociais. Então a gente sabe que meio à sociedade tem algumas normas que as pessoas acreditam ser certas e errado e que muitas das vezes algumas pessoas acreditam que somente essas regras valem, né? Assim como também a questão do comportamento dos nossos colegas. Lembrando, gente, nós somos pessoas diferentes, nós somos criados em ambientes diferentes. Então vocês precisam saber lidar com algumas pessoas, saber respeitar algumas opiniões, mas sem perder a sua essência, sem perder a sua questão dos seus princípios, tá? A ética profissional, por outro lado, preocupa-se em estabelecer primeiramente os valores, princípios e padrões que fundamentam a conduta e a responsabilidade de uma profissão. Então, quando a gente fala de uma ética profissional, eu estou falando da conduta do profissional, independente do que ele acredita. Né? Então, por exemplo, eu sou enfermeira. A gente lidar com uma série de situações. Abortos criminais, estupro, né? Pessoas que cometeram crimes, e a gente vai atender normalmente como se fosse qualquer outro paciente, porque nós temos uma legislação que rege a responsabilidade profissional da classe da enfermagem. Assim como também existe, né, legislação para outras classes trabalhistas. Então, nós temos ali o chamado Código de Ética Profissional. Toda profissão tem o seu código, né, que rege a sua profissão, tá bom? Então, nós temos aqui o Código de Conduta Profissional, elas vão oferecer alguns benefícios. Dentre eles, nós temos construir a relação de confiança com a sociedade, tá? Porque quando nós somos profissionais, nós conseguimos realizar a nossa profissão de forma adequada, onde as pessoas vão confiar em nós, né? Proporcionar transparência na relação entre profissional e cliente. Tá, gente? Isso faz parte de um código de ética. Eu acredito que não conheço todos os códigos, né, de todas as profissões, mas pelo menos a profissão da enfermagem, assim como também do biomédico, entre outras áreas relacionadas à saúde, nós temos dentro do nosso código a questão do sigilo profissional, né, quando a gente não pode falar algo que não deve ou algo que o paciente não queira que fale, e a questão também do direito à informação. Tá? Então, todos os pacientes, todos os clientes, indivíduos com quem nós trabalhamos, né, de forma profissional, eles têm direito à informação, tá? Entender as práticas de determinada profissão também. Então, algumas profissões, aqui eu destaquei algumas questões dos deveres profissionais, né? Me passaram que os alunos que iriam fazer esse curso são do curso de análises clínicas. Lembrando que vocês trabalharão diretamente com um profissional biomédico, tá? Onde eles fazem a aprovação do laudo, né, e tudo mais. E aí eu trouxe aqui a questão dos deveres, né? Então, o profissional biomédico obriga-se a respeitar as leis e normas estabelecidas para o exercício da profissão, guardar sigilo profissional, exercer a profissão com zelo e probidade, observando as prescrições legais, zelar pela própria reputação, mesmo fora do exercício profissional, representar ao poder competente contra a autoridade funcionário por falta de exação no cumprimento do dever e pagar em dia as contribuições devidas do conselho. Aqui são alguns, né? A gente sabe que dependendo de qual código de ética, de qual profissão, nós vamos ter vários capítulos, né? Onde ele acaba falando ali a questão dos deveres, direitos, obrigações, deveres,
direitos e proibições, tá? E aí a gente já inicia aqui, gente, abordando um pouquinho a questão da biossegurança também, tá? Que é um fator primordial quando nós falamos em coleta de exame e material biológico. Então, biossegurança. Quando a gente começa com o conceito de biossegurança, tá? É importante vocês entenderem que a biossegurança ela é um conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação dos riscos inerentes à atividade de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços visando a saúde do homem, dos animais, a preservação do meio ambiente e a qualidade dos resultados. Quando eu falo em bio, eu falo de vida, né? Então, segurança, então a gente já vê aqui que é a questão da segurança da vida. Então, a gente aborda isso dentro de questões profissionais, em qualquer categoria, tem essas questões de normativas de biossegurança, né, que nós chamamos isso de INR, que são as normas regulamentadoras, que visam ali a redução, a minimização de acidentes de trabalho, assim como também outros agravos à saúde do trabalhador, tá? Então, o significado da palavra biossegurança pode ser entendido por seus componentes, né? Bio, que significa vida, e segurança, que se refere à qualidade de ser ou estar seguro, protegido, livre de riscos ou de perigo. Portanto, a biossegurança, ela refere-se à vida protegida, preservada, livre de danos, perigo ou risco. Tá? O Ministério do Trabalho, gente, e Emprego do Brasil, por meio das normas regulamentadoras, eles classificam os riscos ocupacionais em 5 tipos. Então, nós temos a classificação de risco, é importante também vocês conhecerem isso. Por quê? Porque cada tipo de risco ele tem um tipo de resíduo. Né? O que é um tipo de resíduo? É uma forma adequada de descartar materiais, assim como também a questão da proteção individual e coletiva desses profissionais, né? Onde eles acabam sendo representados por placas, cores, para que a gente consiga identificar de forma mais fácil. Tá? Então, nós temos aqui algumas normas regulamentadoras, dentre elas citei aqui a NR9, a NR12 e a NR32, que são as mais utilizadas, tá? Em questão de segurança. Principalmente quando a gente fala em questão de resíduo biológico, né? Cada um deles é representado por uma cor ao se elaborar o mapa de risco. Então, quando a gente fala de riscos físicos, eu estou falando já de uma das classificações, eu estou falando de agentes ambientais que imprimem algum tipo de impacto ao organismo em forma de energia, tá? Então, a gente pode citar como exemplo de um risco físico, os ruídos, né? Como, por exemplo, a pressão sonora de um som muito alto devido a uma máquina, um maquinário, causando ali um impacto sobre a audição. Nós podemos falar também de vibrações, radiações ionizantes, o frio, o calor, pressões anormais e umidade. Tudo isso está relacionado a riscos físicos, né? Eles acabam impactando o organismo do indivíduo diretamente. Nós temos os riscos químicos, pelo próprio nome acredito que vocês já devam associá-los a substâncias químicas, tá? Que possam ser absorvidas pelo organismo por meio da inalação, ingestão ou pelo contato. Então, quando eu falo de inalação, é a questão de respirar, né? Inalar um ar contaminado com alguma substância química, a ingestão através da via digestória e o contato, tá? Então, lembrando, gente, não sei se vocês sabem, mas uma informação válida é que a nossa pele, ela é uma via de administração. Ela é uma via onde ela absorve, tá? Então, qualquer contato com alguma substância, seja ela tóxica ou não, a nossa pele tende a absorver, certo? E aí a gente podemos dar como exemplo poeiras, fumos, névoas, neblina, gases, vapores e produtos químicos que podem prejudicar a saúde do profissional. Nós temos também a classificação riscos ergonômicos. Quando eu falo de ergonomia, eu estou falando de um risco que vai causar algum desconforto físico ou alguma doença ao profissional, tá? Podemos falar não somente da integridade física do paciente, como também da mental, tá? A questão da saúde psicológica, ela entra dentro dos riscos ergonômicos. Como assim, professor? Eu estou falando aqui, gente, realmente de algo que esteja relacionada ao posicionamento de trabalho, né, ao cansaço extremo
mentalmente, fisicamente. Então, nós podemos utilizar como exemplo de riscos ergonômicos a questão de carregar peso, né, excessivo, postura inadequada, a questão de trabalhos noturno ou jornadas muito extensas que vai levar o profissional à exaustão, tá? A questão de monotonia, já ouviram falar da lesão por repetição? Né? Muitas das vezes, alguns profissionais que trabalham em escritórios desenvolvem muito por repetir muito aquela mesma posição ou aquele mesmo movimento. Tá? Então, isso classifica-se como um risco ergonômico. Riscos de acidente. Quando eu falo de riscos de acidente, eu estou falando aqui de algum risco de um profissional sofrer um acidente de trabalho. Tá? Nós temos aqueles riscos esperados, né, que a profissão mesmo já tem como a classificação ali o risco de acidente, assim como também os acidentes inesperados, né, que nós chamamos de... acabei esquecendo, acidente atípico. Aquele acidente que normalmente não era para acontecer, mas aconteceu por um descuido do profissional, por falta de um EPI, ou por um descuido da empresa, por alguma coisa, né? Então, nós podemos citar como exemplo de riscos de acidente, operação de máquinas, equipamentos sem proteção, ferramentas inapropriadas, iluminação incorreta pode levar a acidentes, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão e armazenamento inadequado de produtos ou materiais. Nós temos também a questão dos riscos biológicos, tá? Esses aqui, principalmente os profissionais da área da saúde, estão expostos a secreções biológicas, né? Como, por exemplo, a materiais biológicos, como, por exemplo, a questão de sangue, tá? Que é a secreção que a gente mais lidar dentro da área da saúde, tá? Mas nós temos outros também, tá, gente? Sangue, urina, escarros, peças cirúrgicas, ou seja, peças de corpo que foram removidas durante cirurgia, entre outras. Nós podemos citar também a questão dos micro-organismos, como bactérias, fungos, vírus, parasitas, tá? Inclusive, algumas plantas também, tá? Que possam transmitir algum tipo de micro-organismo. Já o risco biológico, gente, ele existe 4 níveis de biossegurança. Nível 1, 2, 3 e 4. Tá? Eles são crescentes no maior grau de contenção e em complexidade do nível de proteção. E também do nível de biossegurança, que é um experimento será determinado segundo o organismo de maior classe de risco envolvido no experimento, bem como a avaliação prévia dos riscos, a exemplo de geração de aerossóis, volume de cultura, imunização da população local. Então, são alguns níveis de biossegurança que a gente considera quando a gente classifica em riscos biológicos. Então, quais são os fatores que a gente pode avaliar, né? A questão, se é uma doença por aerossóis, tá, gente? Lembrando que quando eu falo de moléculas de aerossóis, eu estou falando de micro-organismos que, em relação ao seu tamanho, é tão pequeno que eles acabam ficando dispersos no ar, sendo muito mais provável de, o potencial de contaminação ser muito maior. O volume de cultura, né, a quantidade de secreção, de amostra que a gente tem, e a questão da imunização da população local, tá? A questão de vacinas mesmo. Isso influencia bastante na classificação do risco de riscos biológicos. O nível de biossegurança 1 é adequada ao trabalho que envolva agentes com menor grau de risco patogênico para o pessoal do laboratório e para o meio ambiente. Este nível é contenção, o laboratório não necessita estar separado das demais dependências do edifício e o trabalho é conduzido, em geral, em bancada, né? Então, nós temos aqui de nível 1, que são aqueles profissionais que trabalham dentro do laboratório e para o meio ambiente. E aí, quais são, né, algumas dicas em relação à biossegurança? Limitar o acesso ao laboratório mediante autorização. Então, a gente sabe que alguns setores eles só podem entrar pessoal autorizado, né? Capacitar alunos, técnicos, professores e colaboradores nas atividades de laboratórios. Então, a gente sabe também que em todo lugar a gente vai ter a questão do ensino e aprendizado, a gente vai ter presença de alunos, a gente vai ter presença de professores, técnicos, entre outros profissionais, que precisam ser educados para poder
atuar ali dentro daquele ambiente. Manter o laboratório limpo e organizado, promover a descontaminação das superfícies de trabalho pelo menos uma vez ao dia ou sempre que ocorrer derramamento de material viável, sempre lavar as mãos após a manipulação de materiais biológicos, após a remoção de luvas e antes de sair do laboratório. Então, nós temos algumas práticas que a gente precisa algumas práticas, gente, que são tão simples, né? E que normalmente a gente faz isso no dia a dia, mas que não deixa de ser cobrado por ser simples, né? Não fumar, não comer, não beber no laboratório, não aplicar cosméticos, não estocar comida ou bebida no laboratório, evitar o uso de adornos. A gente sabe que adornos, para quem não sabe, adornos são algo que agrega ao corpo, né? Relógio, brinco, gargantilhas, entre outros. Eles podem acumular micro-organismos, tá? E acabar ali a gente se contaminando. Utilização obrigatória de jaleco e disponibilizar para os possíveis visitantes. O jaleco, assim como outros EPIs, são de extrema importância dentro desse ambiente. Utilização obrigatória de sapatos fechados. Quando eu falo de sapatos fechados, gente, eu tô falando de sapatos que cobrem todo o peito do pé. Tá? Não é para usar aquelas sapatilhas e acha que a ponta do dedo está protegida, você está protegido, não. Porque nós estamos num ambiente que, apesar de não ter um risco tão elevado, né, ainda assim nós manipulamos materiais que podem, inclusive, ser pérfuro-cortantes. Tá? Utilização de luvas e óculos de proteção. O laboratório deverá possuir entrada individual e saída de emergência e pia para lavagem e higienização das mãos. Tá? Então, é importante que isso tenha dentro de um ambiente de trabalho na qual é classificado o nível de biossegurança 1, tá? A gente vai dar uma paradinha por aqui, mais tarde a gente continua.